Continuando aqui com a nossa série Como Ler e Entender Obras Literárias para os Vestibulares, hoje nós temos a aula número 3 sobre poemas escolhidos. Tá? Nós já tivemos duas aulas, né, de orientação sobre como ler e compreender o livro Poemas Escolhidos, que está indicado aí tanto na lista de leituras obrigatórias da FUVEST quanto da UEL, no vestibular aí do Paraná. Tá? Essa então é a aula número 3. Se você não viu as aulas anteriores, é só buscar aqui no nosso canal, né? Eu vou deixar o link para a playlist onde você pode ver essas 3 aulas aí na sequência. E nós estamos organizando, né, essa orientação de leitura a partir da divisão dos poemas selecionados pelo José Miguel Wisnik em cima de temas. Tá? Então ele selecionou ali centenas de poemas do Gregório e os dividiu, os organizou em 3 temas dominantes. Nós já vimos a poesia de circunstância, vimos a poesia amorosa e hoje vamos falar sobre a poesia religiosa. É óbvio, né, gente, que a poesia religiosa é extremamente importante. Nós estamos falando do barroco, né? Um dos temas mais constantes na literatura barroca é exatamente a questão religiosa. O conflito, a angústia provocada ali pelo sentimento religioso trazido pela Contra-Reforma. Você sabe que o homem barroco é um homem dividido, é um homem angustiado, em permanente conflito entre o seu lado espiritual, né, que exige toda a pureza, toda a abstração dos valores terrenos, e o lado material, que é seduzido pelos prazeres terrenos. Né? O céu e a terra, né? O paraíso e o inferno. O homem barroco está sempre dividido nisso. O barroco ele surge logo depois do Renascimento. O Renascimento trouxe de volta o pensamento clássico greco-latino, que é um pensamento antropocêntrico, um pensamento que valoriza uma visão racional, lógica, científica do mundo, né? Valoriza a vida terrena, os prazeres terrenos, as conquistas terrenas, em oposição ao que havia na Idade Média. Só que a Igreja Católica não ficou de braços cruzados, ela reagiu a esse renascimento e à reforma provocada, né, pelo Renascimento, com uma série de medidas que ficaram conhecidas como Contra-Reforma. Essas medidas tinham por principal objetivo impor novamente a visão de mundo baseada no teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Uma visão de mundo onde predomina a preocupação com o lado espiritual, com a alma. Deixa-se um pouco de lado a vida terrena e se preocupa apenas em salvar a alma para a vida eterna. O homem barroco, então, vive nesse conflito, né? Porque aí ele fica dividido entre os valores renascentistas, antropocêntricos, e os valores contra-reformistas teocêntricos. A poesia de temática religiosa mostra de maneira muito explícita, muito clara, essa divisão, essa contradição, né? Esse conflito aí que é a marca, digamos assim, mais característica da arte barroca. O paradoxo, né? a antítese entre valores contrários. Então essa poesia religiosa, aqui você não tem subdivisão, tá? Como tinha nos outros 2 temas. Essa poesia religiosa são, portanto, poemas que expressam a angústia característica do estilo barroco em sua ambiguidade espírito-matéria, né? Nessa divisão entre o lado espiritual e o lado material. Alguns títulos, alguns exemplos retirados do livro. A Jesus Cristo Nosso Senhor, então uma poesia dedicada, né, diretamente a Jesus Cristo Nosso Senhor. A Cristo crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida, né, então aquele momento, né, final, momento da morte, quando você lembra de Deus, quando você se preocupa se vai para o céu, se vai para o inferno. Considera o poeta antes de confessar-se, na estreita conta, juízo tremendo e vida relaxada. Então esse lado reflexivo, essa consciência, né, de que por mais que se proponha a viver dentro das regras teocêntricas da religiosidade, está sempre cometendo deslizes, pecados e tal. A perfeição do santo exercício da via sacra, feito com boa devoção.
Ou então, um poema feito no dia de quarta-feira de cinzas, que é um dos dias mais valorizados aí pela cultura cristã. Aqui cabe também uma observação que é o seguinte, ó, gente. Nessa poesia religiosa, onde também predominam sonetos, você vai ter muita poesia marcada por esse sentimento de angústia, de medo do inferno, né? De exposição agônica do desejo de perdão, né? Do arrependimento e tal, aquela coisa mais sentimental. Mas você vai ter também muita poesia aqui reflexiva, né? Que expõe um raciocínio mais lógico, mais objetivo. Às vezes você tem alguns poemas aqui que você olha e fala assim, nossa, professor, mas isso aqui me parece poesia clássica. Né? Me parece aqueles poemas de Camões falando sobre a efemeridade da vida, o passar do tempo, né? A mutabilidade das coisas e tal, temas clássicos aí abordados também pela poesia de Camões. E é verdade, gente, você não pode esquecer que daquilo que eu falei, né? Quer dizer, o homem barroco é esse homem dividido entre um lado mais de fé, de espiritualidade, de sentimento espiritual, e um outro lado mais reflexivo, mais racional, mais questionador. Então você tem vários poemas em que o Gregório aborda a temática religiosa sob um ponto de vista bem argumentativo, bem racional, bem lógico ali. Tá? Dá uma olhadinha em alguns exemplos que eu selecionei para vocês aí, ó. Que és terra, homem, e em terra has de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja. Do pó te faz espelho, em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Isso é uma concepção bem contra-reformista, né? Bem teocêntrica, bem religiosa. O homem é pó. O homem isso aqui é principalmente refletido na quarta-feira de cinza, né? Aquele momento da reflexão, do pó veio, ao pó retornarás e tal. Olha outro fragmento, ó. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, né? Pregado numa cruz, em cuja lei protesto de viver, me proponho a viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme, inteiro. Então, observe que ele dirigindo a Cristo, se propondo, né, a seguir os ensinamentos religiosos, a seguir as leis religiosas aí. Agora, olha esse outro fragmento, né, esses dois fragmentos que é do mesmo poema. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Quando você pega esse último fragmento, esses dois últimos fragmentos, que é de um soneto dele, não dá a impressão de que é uma poesia clássica, né? Uma reflexão sobre a efemeridade das coisas, né? O passar do tempo, as transformações constantes a que tudo está sujeito, tão presente na poesia clássica, tanto da antiguidade quanto do Renascimento ali. Então, e outra coisa, gente, você vai encontrar também poemas que lembram o neoclassicismo, né, que é esse que vem depois do Barroco, que é uma retomada do classicismo, aí mais abordando o aspecto bucólico, né, aquela coisa do elogio da natureza, a proposta de viver em contato com a natureza, com aquela vida pastoril e tal. Tem alguns poemas ali que você lê, que você fala, nossa, mas isso aqui parece poesia árcade, parece poesia neoclássica. Então, lembre-se, o Barroco está no meio de dois movimentos clássicos, né? O classicismo, do Renascimento, e o neoclassicismo, também chamado arcadismo, né? O classicismo no século XVI, aí vem o Barroco no século XVII, e tem o neoclassicismo no século XVIII. Então não é de estranhar que em alguns momentos você tem uma forte presença dessas características que lembram a literatura clássica aí, tá? Para encerrar, eu queria comentar com vocês este poema aqui, que é um dos mais famosos do livro, e propor a discussão dessa pergunta aqui. Olha só, pequei, Senhor. Tá? Então é o poeta dirigindo-se a Deus, Senhor, admitindo que pecou. Senhor, eu pequei, mas não porque hei pecado, não porque eu tenha pecado, de vossa alta clemência me despido, que eu tenha me despido da sua clemência, que eu não mereça a sua clemência, porque
Olha o processo argumentativo. Por quê? Quanto mais tenho delinquido, quanto mais eu tenho pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Claro, quanto mais ele peca, mais Deus se empenha em perdoá-lo. Afinal de contas, Deus perdoa sempre. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Você tem que entender assim, ó. É necessário para irritar Deus muito pecado, tanto pecado. Agora, para abrandá-lo, basta um único gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Olha o processo argumentativo, né, inteligente dele. Ele diz, olha, eu mereço ser perdoado porque o mesmo pecado que vos ofende é também o motivo da sua glória. Qual é a maior glória de Deus? A sua infinita bondade, a sua infinita capacidade de perdoar. Como que essa glória é comprovada? Quando ele perdoa. Para que ele perdoe, é preciso o quê? Pecado. Então ele começa assim, ó, você na verdade deveria, falando com Deus, né, me agradecer. Porque quanto mais eu peco, mais você perdoa, mais cresce a sua glória. Eu sei que é um argumento absurdo, mas é um argumento que segue uma certa lógica dentro do pensamento religioso católico cristão. Tá? Olha como ele continua. Ó. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, falando sobre aquele episódio bíblico, né, da ovelha desgarrada, que é recebida de volta, perdoada, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu sou a ovelha perdida que se desgarrou do rebanho. Cobrai-a, recebei-a de volta, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Observe, gente, que ele chega numa argumentação que ele coloca Deus contra a parede, né? Dá um checkmate. Tipo assim, ó, tá, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, mas eu tenho que ser recebido de volta, eu tenho que ser perdoado. Tá? Porque se você não me perdoar, você vai perder por causa de um único pecador toda a sua glória universal. Então, essa consciência racional, lógica, fruto do pensamento antropocêntrico, né, próprio do Renascimento, é uma característica que aparece muitas vezes também na poesia religiosa dele. Tipo assim, eu sei que eu pequei, mas eu também sei que se eu estou arrependido, se eu estou pedindo perdão, se eu estou prometendo seguir as leis religiosas, eu tenho que ser perdoado. Tá? Não tem outra opção. Tá? Sempre que um pecador se arrepende, não importa o crime que ele cometeu, ele será perdoado, será recebido de volta, né, no rebanho de Deus aí. Tá? Então ele usa isso dentro do seu poema aí. Aí nós temos essa pergunta aqui, ó. Olha só. Em que sentido o soneto ao lado representa a ambiguidade, a duplicidade, né, do homem barroco, dividido entre o pensamento lógico-racional do Renascimento e o misticismo teocêntrico retomado pela Contra-Reforma? Então você tinha que elaborar uma resposta mostrando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Que por um lado tem essa coisa do místico, do espiritual, né? Do teocêntrico dele se arrepender dos pecados, de buscar o perdão, de querer ser acolhido por Deus, mas por outro lado tem também o aspecto lógico-racional em que ele argumenta, né, que Deus não tem opção a não ser perdoá-lo. Uma possível resposta, não precisava estar elaborada exatamente dessa forma, mas uma maneira de responder seria isso aqui, ó. O eu lírico, ao mesmo tempo em que demonstra arrependimento de seus pecados e desejo de ser recebido e perdoado por Deus, inspirado pela fé religiosa, então aquele lado místico, aquele lado teocêntrico, também demonstra raciocínio lógico-argumentativo, próprio do pensamento renascentista, ao afirmar sua certeza de que será perdoado. Tá? Então aqui você falou, por que representa as duas coisas? Representa o lado da fé e o lado do raciocínio lógico. Aí você pode completar, né, a resposta dizendo assim, ó, Deus não pode deixar de perdoá-lo, pois isso destruiria toda a glória divina. É como se o eu lírico tivesse consciência de um salvo-conduto para seus pecados. Essa parte final
não era nem necessária. Se você colocar só a parte inicial, você está respondendo a pergunta já. Né? Em que sentido esse poema representa essa ambiguidade? Por que representa a ambiguidade? Porque demonstra ao mesmo tempo a fé, o lado espiritual, né? E, por outro lado, também representa o lado racional, o lado lógico, argumentativo ali. Certinho, gente? Então, façam isso. Ó. Leiam os poemas seguindo esse padrão, né? Essa divisão. Observe em que parte está o poema. Você não precisa ler todos os poemas do livro. Tá? O mais importante é você pegar, selecionar alguns poemas de cada uma dessas partes e ler várias vezes. Você vai ter um efeito melhor do que pegar e ler uma vez cada um das dezenas de poemas que compõem esse livro aí. Tá? Se você aprofunda, se você pega o mesmo poema e lê 10 vezes, você tem um efeito melhor do que pegar 10 poemas e ler uma vez cada um. Ah, mas aí eu fico com o repertório reduzido, de repente aquele que cair eu não terei lido. A ideia aqui não é adivinhar qual o poema que vai cair. A ideia é adquirir um know-how, um conhecimento, um método que vai te permitir, na hora da prova, ler o texto, porque o texto vai estar na prova, e fazer uma análise correta sobre ele, porque você estará treinado para fazer isso. E se você quiser a análise completa, com todos os detalhes que podem ser cobrados numa prova de vestibular dessa obra Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, é só dar um pulinho lá na nossa plataforma, vestibular.com.br. Eu aguardo você numa próxima aula de orientação de leitura. Um abraço!